Bora lá então, né, galera? Chegou o momento de falar sobre a Copa Capixaba 20 anos, né? Tem história, viu? Tem muita história para contar. Foram 20 anos de muita luta, muito sacrifício, tudo em prol de um amor, de uma paixão, que é esse esporte que a gente tanto ama e segue, né? Sou o Paulo Cisney Castilho Ataíde, mais conhecido como Sidão. Eu sou natural de Brasília, Distrito Federal. Saí de Brasília com 21 anos de idade. Eu não nasci para morar em cidade grande, eu sempre nasci para ir para o mato. E numa dessas, através de um convite de um amigo, eu acabei indo conhecer Itaúnas. Eu já sabia que eu não voltaria, algo já me dizia. Ali eu fiquei. Em 98 eu comecei a pedalar. Em Brasília eu sempre pratiquei esporte, inclusive BMX. Mas em 98 eu comecei a pedalar o mountain bike justamente para conhecer o Parque Estadual de Itaúnas, aquela região tão linda que é, e fui me encantando com aquilo ali, os perrengues que fui passando, as histórias que foram acontecendo. De então eu fui começando a tomar gosto por isso, fui fazendo passeios ciclísticos, uma prova de mountain bike aqui, outra ali. Eu lembro que meu primeiro evento foi em 1999, chamava Forró Bike. Tive 2 edições desse evento. Para quem não sabe, Itaúnas é terra do forró, e aí tinha tudo a ver, a premiação, inclusive a medalha era toda estilosa, né? Tinha um triângulozinho, tinham os troféus do Grande Todinho, feitos de esculturas de raiz de mangue. Era uma prova na UMESCA, não existia maratona naquela ocasião, eram só XCO, e fazia a prova ali na UMESCA, acabava a noite, ia pro buraco do Tatu, e ali eu tomei gosto, gostei muito. Cara, tudo começou no ano de 2005, né? Um amigo meu, o Léo, né? O diretor da CC Trek, o Léo fazia um campeonato de trek no Espírito Santo e era um sucesso, era muito bom. E eu já mexia com alguns eventos, já tinha feito algumas corridas, fazia passeio ciclístico, mas tudo era de forma muito amadora, né? Aí um dia conversando com ele, eu falei, pô, por que a gente não cria um campeonato lá no norte do estado de bike e trek, né? Você cuida da parte de trek e eu de bike. Daí rolou. Começamos então a Copa Norte Adventure, que era o nome na ocasião. E foi muito legal, 6 etapas. Foi uma loucura para nós, porque a gente quase não tinha referência. Eu já era atleta nessa ocasião, então já corri algumas provas fora, mas ainda tinha pouca experiência. Mas percebia que aqui no estado a gente ainda estava muito atrás, principalmente de Minas Gerais, né, que sem dúvida é a Califórnia para esporte de montanha no Brasil. E aquilo me incomodava. E falava, não, tem que tentar uma coisa melhor. Eu era meio doido, né, porque as coisas que eu queria implementar eram sonhos, né, que os caras, tipo, rapaz, esse cara tá achando que tá onde? E eu sempre pensei um pouco grande nesse aspecto, de falar, não, se a galera faz em outro lugar, nós vamos fazer aqui. Mas a realidade nossa era completamente oposta. Era campeonato sem dinheiro, tudo muito quebrado, tudo muito um sacrifício. Eu lembro que os primeiros anos eu nem carro eu tinha que viajar de ônibus. Eu e o grande Werles, parceirão, que foi um dos primeiros montadores de prova comigo, diretores de campo. E, cara, a gente adorava aquilo. Naquela época, galera, não era igual agora, não. Você chega ali, tem arquivo, tem Strava, não tinha nada disso. A gente ia com papel e caneta e um cartazinho marcando cada curva, fazia um percurso de uma maratona de 60 quilômetros, era o dia inteiro fazendo esse negócio. Era muito trabalhoso. É isso aí, galera, estamos na montagem de prova do Copa Norte Adventure, primeira etapa Aracruz, dia 12 de fevereiro. Estou aqui com o Edson, com o Erlis, com o Rafael. Estamos aqui nessa montagem, digo para vocês, preparem os pulmões, galera, porque essa prova tá demais. Mas a gente gostava muito daquilo, curtia muito aquilo ali. Aquilo era algo, para nós, surreal, né? Os caras com 20 e poucos anos de idade, fazendo o que gostava, que era mexer com bike. E aos trancos e barrancos a gente foi, né? As estruturas eram aquilo, né? Jogava a linha de cal no chão, 2, 3 valendo e o pau quebrava. Época das Aro 26, né? A turma com os freios V-brake. A primeira prova nossa, se eu não estou enganado, deu 38 atletas, que foi em São Mateus, em 2005. Eu nunca vou esquecer daquele discurso. Eu lembro claramente, como eu falei, está chegando agora um campeonato no estado que vai ser o divisor de águas desse esporte aqui no Espírito Santo. A coisa vai ser diferente. Eu fiz um congresso técnico com os atletas na véspera, coisa que na ocasião ninguém fazia, não existia, mesmo para 38 atletas. Eu falei, não, nós vamos dar uma postura profissional.
nós não temos dinheiro, mas nós vamos ser profissional no que a gente puder, vamos tentar fazer a parada com respeito, do jeito que a gente gosta quando faz com a gente. Minha esposa Selma, que sempre esteve do meu lado, me ajudou muito esses anos todos, até hoje está comigo aí, e vários que passaram. Então, a gente levou muito profissionalismo na história. Mas era muita confusão, era marcação, cara, marcação feita de cal na véspera da prova. O Itabiker é a primeira ultramaratona do Espírito Santo. Pra vocês terem uma ideia, teve um ano que a gente fez o Itabiker, eu não sei se foi no primeiro ano ou no segundo, que a prova deu mais de 100 quilômetros. Cara, eu não sei como aquilo deu certo. Honestamente, eu não sei dizer como aquilo funcionou, porque, cara, a gente tinha um carro para cobrir a área inteira, contava com uma boa vontade enorme da galera, e aquilo, eram poucos atletas, né? Isso aí devia ter dado uns 60 atletas. Quando você faz uma prova que tem 200, 300 atletas, você tem mais referências na hora que você está correndo. Quando você tem pouco atleta, você pedala um tempão sem ter ninguém para você ter como referência. Mas eu sei que a parada funcionou e deu certo. E a galera foi curtindo essa nova roupagem que a gente foi dando, esse novo jeito profissional de lidar, mesmo com toda a dificuldade. A gente foi fazendo acontecer, a Copa foi crescendo, chegou um momento que estava um pouco... a gente teve que dar uma separada, né? O Léo tinha que seguir o caminho dele, esse amigo meu, inclusive hoje está lá em Tocantins, e eu naturalmente tinha que seguir o caminho do mountain bike, né? Essa história. Então a gente separou e aí se tornou Copa Capixaba MTB. Foi daí que veio a Copa Capixaba. Então, Copa Norte foi realmente o embrião e a Copa Capixaba veio para ficar. A gente começou a atrair atenção, atrair patrocinadores, mesmo que de forma muito modesta. Não posso deixar de citar dois caras que foram sensacionais no começo. O Luciano Bodin, que tinha a Bike Mania em Camburi, Vitória. O cara em Vitória comprava minhas pilhas aqui no norte do estado e ia, ajudava do jeito que podia. E o grande Ronaldo da Ciclecirco. Os caras patrocinaram 7 anos seguidos, num campeonatozinho, mas assim, ele acreditava, ele falava para mim. Ronaldo foi um cara que tem uma parte importante essa parte motivacional. Ele patrocinou, mas ele acreditava mesmo nas coisas que eu falava. E foi muito difícil no começo. Os patrocínios eram muito poucos, trocava figurinha. Várias etapas eu cheguei em casa mentindo para a esposa mesmo, né? Falando que tinha sido ótimo o evento. O evento sempre era muito ótimo, mas na verdade eu era ferrado. Estava voltando para casa com uma puta dívida. Cara, mas eu não me abalava muito naquilo, não. Eu falava, não, velho, vamos seguir, vai dar certo, vai dar certo. Na época, a Casinha de Aventuras, eu cheguei em 97 no Espírito Santo. Em 98, eu montei a Casinha de Aventuras, que é a primeira empresa de ecoturismo, turismo receptivo do Espírito Santo. E, trabalhamos mais de 20 anos com ela, foi maravilhoso. E era essa história, a gente fazia passeios em Itaúnas, de bicicleta, caiaque, bug, canoa. E foi com essa grana que eu ia tirando da casinha e botando na Copa. Aí, às vezes, tinha um ecobike, que era um passeio que fizemos durante 20 anos, foi muito legal também o ecobike. Mas, em geral, era muita troca de figurinha. Eu lembro do Velho Guerreiro, né? Os caras das antigas que trabalharam comigo. O Velho Guerreiro foi o Fiat Uno, o primeiro carro que eu comprei para trabalhar. Rapaz, eu destruí o carro. E em 4 anos eu acabei com o carro. O fundo, o assoalho dele estava igual o carro dos Flintstones, né? Você podia botar o pé no chão para frear o carro. O começo das histórias lá, todas essas dificuldades que eu narrei, teve vários momentos de a gente passar 3, 4 dias ali no meio do mato, limpando trilha, a mão já com os calos inchando, parava, acabava o final do dia, velho, montava nas bikes, rodava nos percursos, chegava, tinha uma caixa de isopor com cerveja, e a gente ficava ali resenhando, viajando no que ia ser a prova, e pensando nas 1000 possibilidades que tinha. Isso é mountain bike raiz. Quantas e quantas vezes juntamos com a galera de São Mateus e ia para o meio do mato, passar o dia inteiro no meio do mato. Mas então isso tudo, todo esse sacrifício foi construindo um alicerce, uma base forte, onde a gente mostrava que realmente estava querendo viver daquilo. Eu começava cada vez mais me empolgar com essa história. Como atleta, eu começava cada vez mais a correr outras provas grandes a nível Brasil, para aprender lá fora e trazer para cá. Fiz isso, faço até hoje, né, cara? Eu acho que isso foi muito importante para conhecimento. Você imagina, é o que eu sempre falo sobre o mercado.
a gente teve que criar um mercado, a gente teve que formar profissional, a gente teve que aprender nesse processo para poder entender como funcionava. Então, mas isso tudo, né, cara, fez que a gente aprendesse, fez com que a gente realmente evoluísse na situação. E, acima de tudo, o amor era o maior. Eu sou louco com mountain bike, velho. Só de falar eu me arrepio. Teve um momento, né, nessa história que a gente começou a perceber. Eu vou relatar bem. Eu tenho uma lembrança aqui de uma situação. Itabiker 2009, 2 atletas na reta de chegada ali dentro da Vila de Itaúnas. Não tinha essa estrutura que a gente tem hoje, separador de público, não tinha nada disso. Os caras vêm se acotovelando na reta ali para passar embaixo do pórtico, reta de chegada. Os dois disputando ali, eu acho que era geral até. Um atleta da Bahia e um atleta de São Mateus. Cara, os dois deram uma chegada, um em cada outro ali e tal, se estranharam, acabou a prova e tal, rapaz. Na hora que os dois cruzaram a linha de chegada, eles começaram a entrar numa discussão entre eles e aquilo começou a inflamar. Uma galera de Teixeira de Freitas começou a chegar meio forte e a galera de São Mateus também começou a chegar meio forte. Falei, meu Deus do céu, olha a merda que vai dar. Agora lascou tudo. De repente eu vejo a nativada de Itaúnas, cara, entrar no meio e tipo, deixa disso, deixa disso, deixa disso. Cara, naquele momento eu vi que a gente estava chegando em algum lugar. A gente despertou interesse. Ali eu vi no olho de cada atleta, eu passei a observar, eu falei, rapaz, os caras estão dando a vida por isso aqui agora, não é mais brincadeira, não. E nesse dia eu tomei uma atitude errada. Para mim, eu tinha que ter desclassificado aqueles 2 atletas na ocasião. E não desclassifiquei. Mas eu aprendi, né? Tanto que até hoje eu tenho isso como lição. Bom, outra prova muito emblemática, que essa aí já foi uma nova era da Copa, assim, né? Foi uma ocasião onde a gente começou a querer crescer. Na verdade, 2012, em Vila Velha, Morro do Moreno, eu fiz um XCO lá. Prova top, o Bernard me deu uma assessorada na ocasião e me deu uns feedback muito bacana de melhorar a estrutura e tudo mais. E eu absorvi aquilo, achei importante, eu já tinha vontade daquilo, mas não tinha verba. Mas acreditei muito no evento que ali ia dar e acabei fazendo um investimento. Acabei botando, né, por minha responsabilidade e fiz um evento lindo, com uma estrutura linda. Foi a primeira prova nossa com chip, até então era no olhômetro mesmo. E ali fizemos esse evento. Cara, quando acabou o evento, eu fui fazer conta. Me deu um desespero tão grande, eu não tinha dinheiro para ir embora para Itaúnas. Eu tive que pegar a galera que trabalhou comigo no fim de semana. Aos prantos, eu falei com eles pedindo desculpa que eu não ia ter dinheiro para pagar eles naquele momento, mas que eles iriam receber, né? E todos receberam. Isso aí, graças a Deus, sempre paguei minhas contas direito. Mas que naquele momento eu estava tão ferrado que eu precisava era de ajuda para voltar para casa. O neguinho me fez vaquinha, me emprestou dinheiro para voltar, poder botar gasolina no Guerreiro e voltar para casa. Então aquilo para mim foi muito difícil. Foi um momento muito delicado. Eu voltei para casa naquele dia, aliás, no dia seguinte, eu voltei para casa bem arrasado, assim, vendo todo mundo elogiando o evento, falando bem demais, né? Como que a gente cresceu, quando é que é a próxima, doidos para ir na próxima. Mas eu por dentro eu estava falando, eu vou ter que largar, vou ter que parar com isso, né? A gente vai envelhecendo. Né, eu comecei a Copa 20 anos atrás, eu estava ali com 28, 29 anos de idade, né? Hoje eu já estou aí com 48, né? Os anos vão passando, eu abri mão de muita coisa na minha vida em prol do esporte, em prol de viver essa loucura. Então, naquele momento, aquilo tinha que ou ia ou eu acabava. Por mais que fosse machucar e por mais que talvez eu ficasse infeliz no meu futuro, talvez nem tanto, porque a casinha também era uma coisa que eu curtia muito, mas eu tinha que tomar uma decisão. E eu tomei, mais uma vez, em prol do mountain bike. Falei, não vou acabar nada. Se eu estou doando 100% de mim para que isso dê certo, agora eu vou doar 200%. Se eu tomo 10 não por mês, eu vou tomar 50 agora. Mas eu não vou deixar ninguém em paz. Eu vou atrás de todo mundo, cara. Eu vou fazer esse barulho. Isso vai virar, isso vai dar certo, isso vai dar certo. E aí eu comecei, cara, mais dedicação. E isso também, a bola de neve ia aumentando financeiramente, porque é o que eu sempre falo, você subir um degrau da escada, mano, não dá mais para descer ele. O atleta, que é o meu cliente, ele tá esperando dali para cima. Se você não sobe degrau nenhum e mantém ali naquela base, ele vai gostar. Se você sobe um degrau, ele vai adorar. Agora, se você desce um degrau, meio degrau,
você vai ser muito criticado. E dali a Copa começou a andar. A coisa começou a acontecer, a gente começou a ter um padrão de organização, de premiação, né? Aliás, a Copa Capixaba, até hoje, eu posso estar enganado, né? Mas se não for a única, é uma das poucas que paga premiação em dinheiro para os atletas, né? Isso vem do meu mountain bike raiz, né? Eu sempre fui assim. Quando eu comecei lá em 2005, e já falei agora há pouco que não tinha internet, não tinha nada disso, era na base do cartazinho. E os cartazinhos impressos, enviados pelos Correios para cada ponto, em cada lugar, em cidadezinha de Minas, do Espírito Santo e tal, eles já iam ali com a premiação, porque era isso que a galera queria, premiação em dinheiro, então a gente sempre colocava. E eu comecei a colocar as premiações direitinho, a Copa começou a andar. Até hoje a gente tem muita dificuldade, apesar de que, graças a Deus, a gente hoje tem muito mais apoio, atraiu marcas de fora, empresas de fora, então, mas ainda assim é muito complicado. Quem vê nossa estrutura hoje nos eventos pensa, nossa, os caras estão nadando de braçada. Não é assim, galera, não é mesmo, quem dera que fosse. Ainda é muito difícil, claro, uma outra realidade, né? A gente já está num outro patamar, sem dúvida aqueles erros do passado, aqueles perrengues que a gente passou, hoje não passa mais. A Copa tem uma questão muito bacana, e a forma como a gente atrai atletas de outros estados. Minas Gerais e Bahia, então, são atletas que estão sempre em nossas etapas. Isso tudo vem também da história do passado, de um intercâmbio que a gente fez. Lembra quando eu contei que das viagens que eu fazia e faço até hoje para correr outras provas? Então, vem daí. Desde então, a gente estabeleceu conexões, amizades, né? Pessoas que estão à frente dos seus grupos em suas cidades e por isso até hoje somos tão respeitados. Minas, como eu falei, é a Califórnia do esporte de montanha no Brasil. Os caras têm prova todo final de semana, mas quando tem Copa Capixaba, os caras vêm para cá. Isso é muito legal e eu sou muito grato a essa galera. E a Copa Capixaba, gente, assim, falando bem dela, ela é isso. É essa mistura de amor em primeiro, nunca incontestável que o primeiro valor da Copa Capixaba se chama amor. Hoje, a gente percebe uma nova geração pedalando, novos clientes, graças a Deus a galera tá aí, nosso esporte facilitou muita coisa. Como é bonito ver o tamanho que estão os pelotões hoje na Copa Capixaba, aquelas largadas lindas, né, cara? Coisa bonita de arrepiar que a gente está fazendo. E eu peço mil desculpas se eu esquecer, mas tem alguns nomes que eu não posso deixar, como o Erles lá atrás. O Erles roeu o osso comigo. A gente não tinha dinheiro pra nada, velho. Pra nada, nada. Eu não esqueço uma cena, a gente em Ponto Belo. E a gente tava ali amarradão, meu. Porra, vamos passar o final de semana aqui no hotel pedalando. Olha isso. Que maravilha, né? E aí eu lembro que chegamos lá, cara, teve uma festa na cidade à noite, o nego chegou bêbado e tal, o banheiro tava impossível de usar. Eu falei, Welles, vamos meter o pé, vamos levar a pasta e escova de dente na mochila. Na época a gente marcava, a gente no meio do mato mesmo, a gente escova os dentes. Rapaz, aí paramos no meio do murundum, do nada assim, numa roça lá, e tá nós dois escovando os dentes. Passa um carro de gente da roça, o marido, a esposa, os dois filhos atrás, mas eles abriram a janela para olhar aquilo, eles pararam um carro. Só não fotografaram porque naquela época não tinha essa facilidade de você ter um celular, mas eles ficaram de cara. Imagina, cara, Ponto Belo é um lugar extremo do Espírito Santo, é uma cidadezinha pequenininha, né? Mountain bike naquela época, você tá doido. Então a gente era caras de outro mundo, alienígenas. Os filhos já devem ter perguntado, pai, aquilo ali é de outro planeta, não existe uns homens com aquelas roupas apertadinhas, escovando o dente. Essa é uma das várias histórias. E o Erles, então, é um cara que eu não poderia deixar de citar, porque ele passou aí uns 4 anos comigo roendo esse osso. Outro camarada também impossível de não citar, o famoso homem do facão, o Adalto. Rapaz, o Adalto tem uma peculiaridade com ele que a gente brigava, hein? Rapaz, mas a gente brigava, eu e ele. A gente fazia o briefing bonitinho, vamos fazer assim, assim, assado. No meio da história ele mudava o enredo todo e fazia da cabeça dele, mas sempre dava certo. E uma qualidade do Adalto enorme era o comprometimento que ele tinha com a prova, né? Igual o meu. E um fato curioso também para contar da história do Adalto, essa foi hilária, né? Prova em Santa Teresa, chegada da prova, vinha ali pela estrada de Santa Leopoldina, pegava o asfalto para ir para o Parque de Exposições. No meio do asfalto, já faltando ali 3 quilômetros para chegar, Sid Clay liderando a prova, Adalto vem de moto na frente de batedor e pega uma procissão no caminho. Ele me manda um rádio,
Sidão, cara, os caras estão vindo aí, tem uma procissão, o asfalto tá tomado de gente. Falei, Adalto, velho, rapaz, você soca essa moto em cima desse povo e abre esse caminho, velho. Vai ter que abrir isso, mano. Não tem jeito, os caras estão chegando. Ele, eu vou me ver. Rapaz, Adalto saiu pegando a moto, buzinando. Eu falei pra ele depois, ele não vai pro céu não, porque os caras excomungaram ele de tudo que é jeito. Aí ele acabou de abrir o mar de gente ali, vem Sid Clay, a galera. Uau! A gente já deu muita risada disso. Então, grande Adalto. Adalto, inclusive, fez parte, acho que foi nesse mesmo evento, em um outro ano, ele, junto com o Selma e nossa equipe, na época, fez uma homenagem muito bonita quando a gente fez 10 anos de Copa. Eles compraram um troféu escondido lá na cidade. Na hora da largada, o Adalto me falou, que eu quero falar. Eu brigava muito com ele, como eu falei. Ele não vai falar nada não, rapaz, não vai falar nada não. O negócio vai largar agora, como é que você vai falar? Não tem gentileza na hora da prova não, galera. Ali é adrenalina mil. Aí, não, eu tenho que falar assim. Aí o cara puxou o microfone da minha mão e falou, gente, estamos aqui para parabenizar o Cida, rapaz, que não foi de arrepiar. Nunca vou esquecer de sua homenagem. Grande Adalto, te amo, meu irmão. A gente abrigou muito, mas sempre para que a coisa funcionasse, para que a coisa desse certo. O compromisso dele era, ele não dormia à noite igual eu, ele ficava ali pilhado. Aliás, todos os que se destacaram, né? Eu não posso deixar de mencionar, mais recentemente, nos últimos anos, Pedrinho e Chinico, a dupla, né, que, o comprometimento dos caras é absurdo. Eu, pela primeira vez, hoje em dia, eu tô tendo um pouco mais de sossego antes da semana da prova, porque esses caras me dão sossego. Então, falando deles, né, cara, falando de toda essa galera que passou, mais uma vez da Selma, que esteve comigo esses anos todos aí, e ela, sem dúvida, sempre me botando pra cima, jamais aconteceria. Os staffs, velho, a gente tem que contratar staff em cidade, né, a gente não conhece, de repente você pega um staff que o cara vira um monstro na hora de trabalhar ali. E às vezes tem atleta que é até mal educado com o staff, e é lamentável isso. A gente entende o nervosismo, mas a gente sempre fala, respeitem o staff, cara, eles não estão aí pelo dinheiro. Eles estão aí porque eles gostam mesmo, eles querem ver dar certo o negócio. Então foram 20 anos de muitas histórias bonitas. Se eu morresse hoje, eu me sentiria realizado, sem sombra de dúvida nenhuma. Eu estaria completamente realizado porque eu fiz tudo que eu quis, eu vivi a vida que eu quis, nesses 20 anos. Né? Dentro dessa minha história, pensar nesse ano de 2024 e olhando para trás, tudo isso que passou, como que a gente conseguiu chegar até aqui, é só porque a gente é mountain biker mesmo. A gente é um esportezinho de gente que gosta de sofrimento. Tem que ter perseverança, resiliência e ver tudo que eu consegui construir. Podem me odiar, podem me amar, podem falar o que quiser de mim, mas vão ter que me respeitar. Né? 20 anos foram... Eu tenho certeza que minha marca tá deixada. Ela ficou. E é tudo por isso, tudo por essa paixão, por esse esporte. É difícil de falar, mas eu tenho que falar, porque eu quero que vocês, que são da nova geração, entendam isso. Que o amor tem que estar em primeiro lugar, tem que estar à frente. Não entra por modismo, não. Entra para sentir, entra para estar no meio do mato e sentir Deus. Bom, aquele clichê, né? O futuro a Deus pertence, é claro. Mas a gente já pensa assim no futuro da Copa. Todos os dias eu acordo trabalhando por ela, então a gente tem muito planejamento. E graças a Deus, o nosso crescimento é absurdo. Quando a gente abre candidatura dos municípios para sediar uma etapa no ano seguinte, todo ano tem município sobrando. Até peço desculpa aos municípios que eu não pude atender até hoje. Mas isso mostra que o futuro da Copa ainda é muito promissor. A gente está começando a chegar num nível que a gente gosta e a gente quer ter um destaque nacional. A gente quer chegar lá em cima, nas cabeças, sabe? Eu quero oferecer tudo que oferecem lá em Minas para vocês. Eu quero ter prova largando quase 1000 capacetes aí, porque tudo que eu falei até agora. E lá atrás, se me contassem isso, eu acho que eu não ia acreditar. Falar, não, meu irmão, você tá doido. Nós temos muito para evoluir. Eu quero que nossas provas sejam destaque nacional, como as grandes provas do Brasil. É para isso que eu trabalho. Eu trabalho para estar sempre entre os melhores, cara. Não adianta você ficar pensando que quer, tá bom assim. Cara, se chegou num ponto que tá bom, aí acabou a motivação. Para que continuar? Tem que ter o desafio, tem que ter algo mais. A gente tem que ter mais degrau para subir. Não tem uma montanha chegar no fim. Não existe, tá no fim da montanha, desce e sobe de novo.
Nós vamos sempre subir, o nível que a gente quer é o mais alto possível, em respeito a você, nosso cliente, ao atleta, em respeito, em primeiro lugar, ao nosso esporte, né? Até falando um pouco muitas vezes falam assim, pô, Sidão, mas suas provas são duras, porque o mountain bike é duro, porque a vida é dura, ela bate forte em você, e você tem que suportar e tem que seguir. E o mountain bike é como a vida. Se você for correr qualquer prova lá fora, eu já tive o prazer de correr grandes provas, Pan-Americano, não tem melzinho na chupeta, cara. O que marca você, atleta, quando você cruza a linha de chegada é a dureza do percurso. Provas fáceis não rendem histórias, pode ter certeza. O que marca a história é aquele sacrifício que você fez, aquele dia que você foi um pouco além. Então, quando falam que são duras, é porque a gente segue o padrão dos melhores. E os melhores são duros. A gente quer formar atletas, a gente quer formar grandes atletas, para que vocês cheguem em provas lá fora, estejam prontos. Por quê? Porque lá em casa a gente tem um campeonato que ele já nos educa a ser bons atletas. Sobre o futuro da Copa Capixaba, a gente está plantando hoje. Se chama Copinha Capixaba de mountain bike. Já tem 2 anos que a gente está com um campeonato, todas as etapas, sábado à tarde tem prova para as crianças. Começou com provas dando ali 8, 10 crianças. Já tive prova com 40 crianças. E é o que a gente quer para frente. A gente vive num momento muito complicado na humanidade. A gente vive tempos difíceis tecnológicos. Tem uma frase de uma música do Rapa que fala muito, as grades do condomínio são para te trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é que você não está dentro dessa prisão. Então pare e pense. A Copinha Capixaba, ela veio para isso, cara. Tão prazeroso ver aquelas crianças no sábado à tarde dando o máximo delas, os pais ali loucos fazendo acontecer. Então, quando tiver uma Copa Capixaba na sua cidade, não deixe de levar seu filho, não. Esse é o futuro do nosso esporte e é isso que a gente acredita. Bom, gente, as histórias são muitas, né? Hoje eu contei aqui um pouquinho desses 20 anos, tem muita coisa para contar. A gente tem um projeto também de fazer com depoimento de outras pessoas, vai ser uma segunda etapa, né, onde a gente vai entrevistar algumas pessoas que marcaram essa história e também que vão poder contar suas histórias, mas eu acho que deu para resumir bastante o que foi esses 20 anos. Eu acho que deu para você sentir do outro lado o tanto que é importante. Eu tenho certeza que vários de vocês que estão assistindo aí estão arrepiados e estão se vendo nessa história, né? Como eu falei, 20 anos na história da humanidade não é nada. 20 anos é um piscar de olhos na linha do tempo, se a gente for parar para pensar. Talvez é insignificante, mas os mesmos 20 anos podem marcar uma vida inteira, uma geração inteira, uma história, uma época de vida. E eu acho que marcou. Pelo menos o Mountain Bike Capixaba está marcado e registrado, e eu sou muito feliz por isso, e muito feliz por vocês me darem essa moral que vocês me deram ao longo desses anos. Sou muito feliz a todos vocês que apoiaram nossos eventos ao longo desses anos, muito feliz a todos vocês que trabalharam conosco, e sempre em primeiro lugar o mountain bike, né? Sempre em prol de fazer acontecer, e eu não me arrependo, não tenho arrependimentos, só tenho alegria de ter feito tudo isso e poder estar vivendo isso hoje contando para vocês. Obrigado a todos vocês de fundo do meu coração, e em especial a minha esposa, que me apoiou esses anos todos e continua me apoiando e sempre me deu essa força para seguir em frente, aos amigos, a família e a família mountain bike. Sempre que precisar aí de um irmão mais velho para tirar alguma dúvida, eu vou estar à disposição de vocês, tá bom? Valeu, gente, até a próxima.